O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Deus nunca foi e nunca será uma ordem a respeito de uma possibilidade. Porque Deus, ele não se impõe. Deus se propõe. Então ele nunca foi na história da salvação e nunca será nas nossas vidas uma imposição de algo possível. Porque geralmente a imposição vem da parte de alguém que usa de autoritarismo para se estabelecer. O autoritário por si só já é inseguro porque é imperfeito e se esconde atrás da imposição. Mas Deus não é assim, Deus não precisa ser assim. Deus não é inseguro porque é perfeito. Por isso, Ele é uma proposta real. Ele não é uma possibilidade a ser vislumbrada, Ele não é uma possibilidade a ser construída, Ele não é uma possibilidade inacabada. Deus é o real para nós. É por isso que Pedro, ao ter contato com essa experiência real a respeito de Jesus, por meio de Jesus Cristo, de Deus, Pedro escreve o que escreve na segunda leitura e Pedro fala o que fala na primeira leitura. Para Pedro não há outra proposta, não há outro conteúdo, não há outra substância que o sustente em sua vida que não seja Jesus Cristo. Não tem mais cabimento para Pedro ficar procurando soluções e respostas em outras coisas, pessoas, situações, em outras fontes que não seja Jesus Cristo. Essa experiência de realidade faz com que Pedro reconheça para o que foi chamado, para que existe.
O ser humano, quando ele faz a experiência com a coisa que é real, que é verdadeira na sua vida, ele se encontra. A humanidade, ela tem se perdido bastante, porque ela tem procurado soluções, respostas e definições e até conceitos em frases e ideologias que já são prontas, que não têm fundamento na verdade nenhum e que por isso se perde tanto, porque o ser humano, quanto mais fora daquilo que ele é, mais fora da verdade que o constitui, mais perdido ele se torna. Nós cristãos temos a graça de recebermos de Deus a possibilidade o tempo todo do real, do verdadeiro. E é isso que faz com que nós possamos reconhecer a Jesus como nosso verdadeiro e bom pastor, que é o domingo que celebramos, o 4º domingo da Páscoa. Falando sobre o pastoreio de Jesus, nós podemos destacar com tranquilidade 2 aspectos muito importantes. O primeiro deles é a sua essência. A essência do pastoreio de Jesus é o que vai diferir dele e de todos os outros pastoreios que a gente possa imaginar na nossa vida. O que faz com que o pastoreio de nosso Senhor seja tão real, tão verdadeiro, que se torne necessário. Que o pastoreio de Jesus se torne tão essencial, tão fundamental para a vida humana, que se torne critério para as nossas escolhas e para o modo como nós queremos viver a nossa vida. É a bondade. O Senhor, ao longo da história da salvação, tudo o que fez, tudo o que falou, tudo o que corrigiu, tudo o que transformou, todas as realidades que foram tocadas pelo nosso Deus, sejam elas pessoas, sejam elas famílias, sejam elas ventres que foram curados da esterilidade, cegos que enxergaram, coxos que andaram, famílias inteiras que foram salvas. O Senhor sempre quis fazer o bem. Ele nunca quis fazer o mal e nunca quis o mal de ninguém. E o pastoreio de Jesus é marcado exatamente por esse aspecto especialíssimo, porque daquele que é bom só pode se esperar aquilo que é um bem. E olhando para esse aspecto do pastoreio de Jesus, é que nós vamos ganhando luz para vivermos a nossa vida. Olhando para o exemplo do pastor, porque o pastor é aquele que vai à frente, é aquele que percorre os caminhos à nossa frente para dizer para nós: aqui está seguro, pode pisar, aqui não, aqui você pode afundar. O pastor faz o caminho para que as ovelhas possam fazer o caminho atrás dele com segurança. Nós somos iluminados, meus irmãos, a ganhar também um estilo de vida diferente daquele que nós, porventura, estamos adquirindo ao longo da nossa vida, influenciados por tantas situações, por tantas coisas que nós vivemos, por tantas circunstâncias que a vida nos impõe. O estilo de vida do nosso Deus é um estilo de vida real, verdadeiro e do bem. É por isso que quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida a respeito de um bem que tem que ser alcançado, e aqui o padre não está falando de bens materiais, não. O Padre está falando de bens que sejam exatamente invisíveis. Aqueles bens que nós adquirimos ou Deus nos dá como dom para sempre, porque quando Deus dá é para sempre. Não é para um momento da vida, não é para uma circunstância específica. O Senhor comparece na nossa história para que aquele comparecimento dele produza frutos que fiquem para sempre, porque o nosso Deus, ele não é descartável. O nosso Deus e a salvação que ele reconquistou para nós na cruz e ressurreição não são descartáveis, e por isso tudo que vem de Deus não é descartável. Eu posso escolher não usar, eu posso escolher descartar, mas a intenção divina é que não seja descartado. Fomos criados na bondade,
E é por isso que quando vamos tomar essas decisões importantes da vida, eu tenho que avaliar muito bem se esse benefício vai fazer um bem para mim, para minha família, para o meu marido, para minha esposa, porque hoje é comum. Hoje é comum, padre, eu tomei essa decisão porque foi a melhor decisão. Aqui eu conquistaria mais benefícios para mim e para minha família. Mas a humanidade hoje está incapaz de perceber se o benefício que eu estou escolhendo para mim e para minha família não está causando risco de prejuízo para quem está do meu lado. Porque se tem o mínimo de prejuízo, o mínimo de risco de causar um prejuízo para outra pessoa, não é um bem. Não é um bem. Vai ser uma escolha temporária, vai ser uma escolha descartável, que eu vou fazer para um momento da minha vida. Agora, se isso está prejudicando a pessoa que está ao meu lado, ou não está do meu lado, está em outro lugar, pode ser que até geograficamente longe, mas aquela decisão está prejudicando física, biológica, fisiológica, psicológica e espiritualmente outra pessoa, eu não estou escolhendo o bem. Porque o bem não é relativo, o bem é absoluto, o bem é Deus. Esse é o aspecto que diferencia o pastoreio de Jesus de todos os outros. O segundo aspecto seria a sua justificativa. Por que um pastor, né? Por que ser pastor? Por que Deus escolhe? Por que Jesus escolhe se auto-intitular o bom pastor, o pastor, a porta? Primeiro vamos lembrar que a igreja nos permite falar pastoreio, colocando entre parênteses do lado a palavra vontade. O pastoreio de Jesus, ele é construído em cima de sua vontade. A vontade pelo bem, a vontade de fazer o bem. E por que o Senhor tem essa vontade de pastorear pelo bem? Por que o Senhor manifesta esse desejo de ser bom aqui na terra? Não porque Ele precisa. O Senhor não precisa se auto-intitular pastor, até porque Jesus, Ele não se pastoreia a si mesmo, Ele não precisa. O Senhor não é bom por si mesmo, porque Ele já é a bondade. O Senhor não é bom para si mesmo, porque Ele não precisa fazer o bem a si mesmo, Ele já é o bem. Então existe o pastoreio em Jesus, porque há uma demanda humana. Há uma necessidade humana de direção na vida. O pastoreio simboliza para nós exatamente direcionamento. Existe um pastor para que as ovelhas não larguem o redil. Existe um pastor para que as ovelhas passem pela porta certa. Existe um pastor para que quando as ovelhas tomem uma decisão que talvez as tire do caminho, elas consigam ouvir o som de sua voz e retornem. Para isso existe o pastor, porque nós precisamos de direção na vida. Eu poderia pedir para você levantar a mão, se você é quem é que acha que precisa sempre de direção na vida. Eu não vou nem perguntar, porque qualquer ser humano normal que viva nesse mundo sempre precisa de direção, sempre precisa de um critério, sempre precisa de uma referência para que possa tomar a decisão certa. E é isso que o Senhor faz. Ele não faz por si, Ele faz por nós. Quando Ele diz eu sou a porta, quando Ele diz eu sou o pastor, Ele está dizendo eu sou a referência, eu sou o critério, eu sou a direção que você precisa. Para de procurar em outro lugar, para de procurar em outra coisa, em outra pessoa, para de procurar em outra fonte. Eu sou a direção, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o caminho que você precisa trilhar, eu sou o descanso da tua alma, como diz o refrão do Salmo, né? O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Eu sou o repouso que você procura.
Porque na dúvida há aflição, na certeza há repouso. E o Senhor não é uma dúvida, o Senhor é uma certeza. Vamos pedir a graça da intercessão de Maria, nossa mãe, para que junto de São José possam nos dar luz, interceder, para que nós percebamos isso enquanto estivermos aqui na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,